E aí, meu filho, como é que você tá? Tudo bem? Voltei para trazer um tema que é importante, eu gosto muito, que é falar sobre a vida após a morte. Já teve medo de morrer? Tá bem. Temos esse medo de morrer porque não é natural do ser humano morrer. Deus colocou em nós a eternidade e ninguém quer morrer. Fato que todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer ir pelo caminho doloroso, né? Queremos ir pelo caminho glorificado, queremos ir no arrebatamento, mas nem todos seremos arrebatados. É isso que a Bíblia Sagrada fala. Mas se tu morrer, o que acontece? Segundo a Bíblia, o que acontece com a humanidade quando nós chegamos no fim aí, daquilo que nós chamamos de vida, né? Quando a gente desencarna, sai desse plano para um plano espiritual. Bora começar no Antigo Testamento? Vamos lá. O Antigo Testamento não descreve o inferno com a mesma intensidade de punição como o Novo Testamento. E a palavra, essa palavra inferno no Antigo Testamento é usado como Sheol, cova, sepultura, né? Lugar dos mortos. Sheol no Antigo Testamento tem essa conotação desse lugar. É claro que existe um local para o ímpio ficar, o divino ficar separado da destruição dos ímpios. Salmo 1 vai falar assim, ó: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. Não são assim os ímpios, pois são como a palha que o vento leva, né? Portanto, o ímpio não permanecerá na congregação do justo. Todas as vezes que a Bíblia vai falar de justo, em hebraico um tzadik, um justo, ele vai colocar o injusto também, falando que o justo vai para um lugar e o injusto vai para o outro. Que lugar é esse, né? Antes de Jesus vir, morrer por nós, havia apenas um espaço, um pós-vida. Alguns judeus chamam esse pós-vida de Ein Sof, ou seja, não acabou, não é o fim, ou seja, existe outro plano. Mas algumas passagens no Antigo Testamento falando sobre o inferno, vou ler aqui o Salmo 86, versículo 13, diz assim: pois grande é a tua misericórdia para comigo, livraste a minha alma do mais profundo Seol. Isso aqui é uma referência à morte, à sepultura, né? Ao esquecimento eterno. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10 diz assim, ó: tudo que te vier a mão para fazer, faze-o com toda a tua força, porque no Seol, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria. Isso quer dizer o quê? O que você tem de fazer em vida agora, você faça, porque depois que você papocar, meu amigo, não vai fazer mais nada não. Certo? Você não vem mais para esse plano terreno. Jó capítulo 17, versículos do 13 ao 16. Descreva a sepultura como o Seol, como um lugar de escuridão e descanso. Não necessariamente um tormento. Então nós vemos aqui no Antigo Testamento, colocando aí o Seol como sepultura. Acabou a sua vida, você vai para um local, vai para um lugar que não sabemos onde é. Então assim, são várias conotações diferentes dessa passagem de Seol. É tido como um julgamento de destruição também. São conceitos que existem no Antigo Testamento sobre esse Seol, Sheol, né? Isaías 66, 24, diz assim a Bíblia: pois o seu verme não morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a carne. Você vê que a palavra Seol, lugar dos mortos, sepultura, tanto está relacionada como um local de paz, como um lugar de tormento. O que será? Né? Isaías capítulo 33, versículo 14. Quem de nós habitará com o fogo consumidor? Quem de nós habitará com as labaredas eternas? Isaías capítulo 33, versículo 14. Você vê que o mesmo Seol
vai ter a conotação de um local de descanso como um local de tormento, o mesmo, isso no Antigo Testamento. Tá? Então, por que é que nós no Antigo Testamento temos esse enxofre, um outro plano, um não é um fim, um não acabou, de duas maneiras? Aqui vai entrar o que nós vamos ler agora no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 19. E é a parábola do rico e do Lázaro, muito bem conhecido. Tá? Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os seus dias regaladamente e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíram da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as feridas. E aconteceu que morreu o mendigo, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno, ergueu os olhos e, estando em tormentos, viu ao longe Abraão e Lázaro em seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou em tormento nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Agora este é consolado e tu atormentado. E além de tudo isso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que, se quiserem passar daqui para vós, não podem, nem tampouco de lá para cá vão poder. E disse-lhe: Rogo, pois, ó Pai, que mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que ele dê testemunho, a fim de não virem também para esse lugar de tormento. E disse Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, então que ouçam. E disse ele: Não, pai, mas se algum dentre os mortos for ter com eles, eles se arrependerão. Porém ele disse: Se não houver a Moisés nem os profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscite. Essa parábola aqui, que não é uma parábola, é um conto que Jesus falou, porque começa com uma afirmação: ora, havia um homem rico. Ou seja, esse homem com certeza viveu no período de Moisés e dos profetas, ou da lei e dos profetas, não sabemos, mas aqui vai contar e revelar e abrir para nós o que de verdade existia antes de Jesus vir morrer na cruz por nós. Um local só destinado para todos os que morriam, ou seja, para os ímpios e para os justos. É no mesmo lugar, dividido por um abismo. O local dos justos era o seio de Abraão e o local dos ímpios era o inferno, Seol ou sepultura. Então você entende agora porque no Antigo Testamento tem essa conotação. Um lado, tormento, outros textos, local de descanso. Quando há esse diálogo, eu acho interessante uma coisa, que o rico em tormento na chama do inferno olhou para Abraão e reconheceu Lázaro no seu seio. Vê o estado de consciência que ele está lá no inferno. Então quem morre não vai estar dormindo, vai estar muito bem consciente. Se você ler Apocalipse, tá? Quando nós chegamos ali no capítulo 5, quando vai se ler sobre os selos, né? São abertos os selos. O 5º selo que é aberto, ele fala das almas que morreram por amor do Evangelho, que estão pedindo vingança até hoje, conscientes, certo? Em Marcos 9,42, Jesus vai falar sobre a importância de nós não vivermos uma vida no pecado, ou então nós iríamos para o inferno com o corpo e tudo. Se a tua mão te faz pecar, corta, porque é melhor tu ir para o céu faltando uma mão do que tu ir completo para o inferno. Se teu olho te faz pecar, arranca fora, porque é melhor você ir para o céu faltando um olho do que você ir com os 2 para o inferno. Se o teu pé te faz pecar, ou seja, por aí vai. O que ele está falando? Evite o pecado para você não ir para o inferno. E ele vai falar uma frase bem interessante, que é a mesma frase que Isaías fala: onde o fogo não apaga e o verme nunca morre. Esse inferno, esse local de Seol, antes de Jesus vir, era o local dos mortos. Todos iam para lá. Os justos e injustos morriam e iam para lá. Apenas um ficava no seio de Abraão e outros em tormento eterno. Agora, quando Cristo morre na cruz, o que acontece?
Efésios vai dizer que ele levou cativo o cativeiro. Ele desceu, Pedro vai falar que ele desceu à região dos mortos e apareceu aos espíritos que estavam ali, estavam em prisão, certo? Ou seja, ninguém vai poder dizer que não conheceu ou que não ouviu a Cristo. Então, quando Cristo morre na cruz por nós, ele pega todos que estavam no seio de Abraão e levam ao paraíso, tá? Às alturas. É isso que diz Efésios. Ele nos levou às alturas, tá? E esse inferno continuou lá, sendo inferno, tá bom? Agora, só quem saiu do Seol foram os justos. E agora eles estão no que é chamado de paraíso. O próprio Jesus falou para o ladrão da sua direita: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Tá certo? Quando você aceita Jesus, seus pecados são perdoados. E agora você sai de uma condição de pecador. E perante Deus você tem um título que é o de justificado. Não são méritos seus, são méritos de Cristo. Mas você deixa de ser uma pessoa com esse título de pecador e passa a ser agora justificado, santo. Ou seja, você foi separado do mundo das trevas para ser co-herdeiro com Cristo. Quando Cristo morre na cruz do Calvário, ele nos garante o paraíso. E agora, o que acontece com nós quando morremos? Aqueles que confessam a Jesus como seu Senhor e Salvador, quando nós morremos, o próprio Jesus disse: aquele que crê em mim não morrerá, mas passará da morte para a vida. Ou seja, se alguém que serve a Cristo, que crê nesse evangelho, ele morre aqui, ele vai acordar no paraíso. Nesse paraíso Deus não está lá, porque Deus está no seu trono, nas alturas, mas lá nesse paraíso estão os santos que morreram, estão esperando o dia do arrebatamento da igreja. Então quem morreu com Cristo estará no céu com Cristo, no paraíso com Cristo. Tá bom? Cidade Santa não tem ninguém, o trono de Deus está só os 24 anciões. Então temos Deus no seu trono, paraíso e Cristo, a terra e o inferno. Quem morre sem Cristo, segundo a Bíblia Sagrada, Mateus capítulo 10, versículo 33, portanto todo aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante de meu Pai que está no céu. Toda a Bíblia Sagrada vai falar que o destino dos ímpios é o inferno. Ele separará os bodes das ovelhas, as ovelhas à direita, os bodes à esquerda. Os justos entrarão no descanso e os ímpios serão jogados no inferno. Tá? Quem está com Cristo e morre vai para o paraíso. Quem está sem Cristo morre e vai para o inferno. No arrebatamento, todos ressuscitam. Todos ressuscitam. Todo joelho se dobra. Todo joelho se dobra. Olha para o céu e vê Jesus vindo nos ares, de acordo com Mateus capítulo 24, versículo 29, 30 e 31. Todos veremos ele, todo joelho se dobrará, confessará que ele é o Senhor. A igreja é arrebatada. Depois da ressurreição dos mortos, a igreja é arrebatada, tem seu corpo transformado. E agora aqueles que estavam no inferno, aqueles que aceitaram a marca da besta, serão julgados e lançados no lago de fogo e enxofre. Ou seja, para que você entenda, quem está com Cristo e morre, paraíso, e do paraíso, cidade santa. Quem está sem Cristo morre, vai para o inferno, e do inferno, lago de fogo e enxofre. Então, basicamente falando, de uma maneira que você consiga entender, o paraíso e o inferno são duas salas de espera para a eternidade. Quem está no paraíso vai para a cidade santa ou morará no mundo transformado aqui na terra, e quem está no inferno sai do inferno e vai para o lago de fogo e enxofre.
Então, resumindo, é isso. O Antigo Testamento é todo mundo para um lugar só, dividido por um abismo, lugar do justo ser o de Abraão, lugar dos ímpios Seol, sepultura. Tá? Depois de Cristo, paraíso, local dos justos, o inferno continua sendo o lugar dos ímpios. Sai do paraíso no arrebatamento para receber um corpo transformado e morar eternamente com Cristo. Os outros saem do inferno, são julgados no último dia, no julgamento final, e vão para o lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e o Satanás vai para lá também, montado na besta fera. Beleza? Um abraço, Deus abençoe, novo convertido. Espero que você tenha gostado desse papo distorcido. Se você gostou, curte, compartilhe e comenta.